gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Mamães da Sessão. Hoje vamos conversar sobre alguns comentários, algumas opiniões que nós pais emitimos dentro da nossa casa, né? Quando a gente está conversando com alguém, ou quando a gente está vendo televisão. E algumas dessas opiniões, eu acho que elas podem refletir na vida dos nossos filhos, ou de forma positiva, ou de forma negativa, né? Depende do jeito e de qual opinião a gente está dando sobre algum fato que a gente está vendo. Porque da mesma forma que existem opiniões, né, e conversas que a gente tem com os nossos filhos que vão refletir super positivamente na vida deles, também tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não acabar refletindo negativamente para eles, sabe? Algumas opiniões sobre coisas ou pessoas que eles podem entender de uma forma que não seja muito positiva para eles. E agora eu vou falar sobre os comentários muito comuns que provavelmente você já fez na sua casa e que nós pais temos que tomar cuidado para isso não criar uma limitação na cabecinha dos nossos filhos quando a gente dá nossas opiniões sobre certas coisas. Antes de tudo, acho que a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que a primeira visão de mundo que nossos filhos vão ter é baseada na nossa visão. Se você fala ou se expressa assim positivamente, né, dentro da sua casa sobre alguma coisa, provavelmente o seu filho vai entender que é daquela forma que ele também deve se expressar. E negativamente, a mesma ideia. Então, quando nós pais emitimos a nossa opinião sobre alguma coisa, a gente está indiretamente ou diretamente contribuindo para que nossos filhos construam a opinião deles na cabecinha deles também. Enquanto nossos filhos são pequenos, essa é a opinião que eles vão manter, sabe? Baseada na nossa visão, no que a gente fala para eles, nós pais. Depois que eles forem crescendo, assim, com o amadurecimento e com as experiências que eles forem vivendo, aí eles vão começar a construir a deles. Mas quando é muito pequeno ainda, né? Quando está muito ali no contato, no convívio com a família, é aquela opinião que a criança vai começar a fazer ideia de que ela tem que ter. E a primeira opinião muito comum que eu queria falar aqui, né, dar esse exemplo, é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. Essa é uma opinião muito comum, que sabe quando a gente está vendo televisão, a gente fala assim: ah, mas fulano fez isso aí? Ah, fez porque tem dinheiro. Ah, fulano tá em tal lugar? Ah, tá em tal lugar porque tem dinheiro, né? Tipo assim, viajou porque tem dinheiro. Ah, mas essa criança aqui, essa criança é filho de gente que tem dinheiro. Ah, tipo, com a vida resolvida, né? A gente tem esse hábito de comentar sobre dinheiro, né? Quando aparece alguma coisa ou alguma pessoa que tem muito dinheiro, a gente fica fazendo esse tipo de comentário, sabe? Ah, mas ele tem dinheiro, então acabou. Eu concordo que tem coisas na vida que para você querer fazer, é óbvio, para o seu filho querer fazer, para você querer fazer com o seu filho, tem que ter dinheiro. Mas eu acho também que a gente pode ensinar nossos filhos que existe um caminho longo, cheio de obstáculos, cheio de vitórias e derrotas, para você ter o dinheiro. Porque eu acho que quando a gente fica falando assim, ah, a pessoa tem dinheiro, né, a gente foca só na consequência do fato. E às vezes a gente não dá importância a tudo que a pessoa fez ou esse caminho que ela percorreu, que na verdade é o mais importante, para ela chegar e ter aquele dinheiro ali que a gente fica falando que ela tem. Porque existem causas para aquilo ali, né? Existem causas para a pessoa ter dinheiro ou para ela não ter dinheiro. Então eu acho que a gente ficar focando só no ter dinheiro, a gente ensina nossos filhos a desmerecer o esforço que o outro fez, sabe? A gente botando o foco das coisas só na consequência, e eu acho que nem é só para esse exemplo do dinheiro, não. Eu acho que isso é para tudo na vida. Quando a gente coloca o foco só na consequência e a gente mostra para os nossos filhos que só importa o resultado final, a gente esquece do longo caminho que tem para chegar naquele resultado ali. Também a gente deixa de dar, às vezes, um ótimo exemplo para os nossos filhos, sabe? De luta, de esforço, de aprendizado daquela pessoa, né? De tudo que ela fez, na verdade, para chegar e ter aquele dinheiro ali. Eu sempre, quando estou fazendo esse tipo de comentário, né, vendo televisão com o meu filho, ou então conversando com alguém, eu tento sempre jogar o meu comentário pro lado do esforço, sabe? Pro lado do que a pessoa fez para chegar ali. Eu quero que o meu filho entenda que dinheiro é uma consequência, né? Ter dinheiro é uma consequência de vários fatores da vida. Entre eles, se esforçar, sabe? Se achar capaz, correr atrás do que você quer, passar por cima de um monte de obstáculo. Ele não é uma consequência simples assim, né? Não é simples ter dinheiro. E também eu quero que meu filho aprenda a admirar o esforço do outro, a luta do outro, sabe? Então, eu não acho legal a gente focar só na questão do ter dinheiro e esse comentário extra que a gente faz assim, ah, tá com a vida resolvida, sabe? Eu acho que a gente limita nossos filhos a entender que tem dinheiro, tá tudo bem.
mas a gente sabe o que a pessoa fez para chegar ali, né? Como é que ela caminhou, né? E outra coisa, se você está do outro lado, né? Se você não tem dinheiro, igual a mim, né? Não tem dinheiro, meu filho não tem dinheiro, né? Assim, digamos assim, ele vai achar que ele nunca vai chegar ali, sabe? Então eu acho que é melhor a gente ensinar o caminho que tem para chegar, sabe? As causas daquele momento ali. E não focar só no objetivo final, assim, né? Porque tem muita luta, tem muito esforço, eu acho, pelo menos, eu acredito, né? E eu vejo também algumas pessoas fazerem isso para ter esse dinheiro que a gente fica olhando, assim, falando, caramba, a pessoa tem dinheiro, então tá resolvido, mas a gente tem que ensinar nossos filhos a valorizar o esforço do outro, sabe? E esse tipo de comentário, quando ele é feito na forma correta, na verdade, né, quando a gente busca as causas, é uma ótima forma da gente ensinar nossos filhos que existe um caminho e que cada um traça o seu na vida, na verdade. A segunda situação, muito colocada, né, que eu acho que também entra um pouco essa questão de limitação, dependendo de como a gente ensina nossos filhos, é esse papo de que tem que obedecer e respeitar os mais velhos sempre. Porque quando a pessoa é mais velha, né, a gente passa a impressão para os nossos filhos de que a pessoa mais velha, ela deve ser respeitada sempre, não importa o que ela faça, simplesmente pelo fato dela ser mais velha. E nem sempre as pessoas mais velhas, elas tratam as crianças com respeito, elas tratam as crianças com educação. Então será que é legal a gente ensinar nossos filhos que qualquer pessoa que seja mais velha do que ele, né? Aí independente da idade, na verdade, mas qualquer pessoa ele deve obedecer e ele deve respeitar, independente de qualquer outra situação? Eu acho, sinceramente, até para evitar certos problemas entre as crianças e os mais velhos. Eu acho que a gente tem que ensinar nossos filhos a obedecer, né, ou a respeitar os mais velhos, mas que depende muito da atitude desse mais velho. Eu prefiro ensinar ao meu filho que ele deve impor respeito a qualquer pessoa, assim, independente da idade, sabe? Porque eu não acho legal eu ensinar que sempre ele deve obedecer aos mais velhos, mas e se uma pessoa mais velha que ele, independente da idade, como eu falei, desrespeitar o meu filho? Eu quero que ele entenda que ele tem que ter um posicionamento com relação àquilo ali, sabe? Que ele tem que aprender a dizer não também. Que ele não deve obedecer a pessoa simplesmente porque ela tem mais idade do que ele. Essa atitude depende muito do comportamento do outro, sabe? Tem pessoas mais velhas que fazem brincadeiras de mau gosto com as crianças, que fazem, sabe, brincadeiras desrespeitosas, que tratam a criança com falta de educação, com falta de respeito, sabe? Então a gente ensinando que sempre tem que obedecer e respeitar os mais velhos, nossos filhos vão criar uma limitação, né, Dori? Tipo assim, viu a pessoa mais velha do que ele tem que fazer o que a pessoa quer, ele tem que aceitar aquele tipo de brincadeira, às vezes de mau gosto, sabe? Ele tem que engolir tudo porque a pessoa é mais velha do que ele. E pra gente exigir, assim, que as crianças respeitem a gente tem que respeitar as crianças também, sabe? Antes de tudo. Não importa a idade da pessoa pra mim. Porque tem pessoas que são mais velhas e são super educadas, são super, né, tratam as crianças super bem. Mas tem pessoas que são mais velhas e que são mal educadas, sabe? Que tratam as crianças de forma desrespeitosa. Então, assim, eu ensino ao meu filho que respeito é uma questão de educação, não é uma questão de idade. E eu acho que a terceira coisa importante que a gente tem que prestar atenção, se a gente faz dentro da nossa casa ou não, é limitar a criança, né, as brincadeiras, as atividades pelo gênero. Sabe quando você fala assim, não, balé é coisa de menina, não, futebol é de menino, né? Se a minha filha é menina, então ela vai gostar de certa atividade. Se o meu filho é menino, então provavelmente ele vai gostar de outra atividade, né? De atividades de meninos. E eu acho que aí você acaba limitando, na verdade, o interesse da criança, porque ela vai acabar achando que aquela atividade não é para ela, né? Ou que só a outra é, ou que ela pode brincar disso porque está de acordo com o gênero dela, ou que de outra coisa ela não pode brincar porque ela não é menino ou porque ela não é menina. E os interesses dos nossos filhos, sabe, que façam bem a ele, a gente nunca pode deixar que a nossa limitação de adultos, né, porque somos nós que temos as nossas limitações, na verdade, e que deixamos passar às vezes para as crianças. Mas eu acho que interesses que fazem bem a eles, assim, a gente nunca pode deixar que a nossa limitação afete o tipo de interesse ou que afete o despertar do interesse de uma atividade por uma criança. É bom eles acharem, assim, sempre, né, as crianças, que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles podem ser o que eles quiserem, o que eles desejarem, sabe? Que não existe tarefa de menina, que não existe tarefa de menino, nem atividade de menina, nem atividade de menino, nem atividade que o homem é melhor ou que a mulher é melhor, sabe? Nós podemos fazer o que nós queremos e desejamos. E é muito importante a gente já mostrar para os nossos filhos desde criança esse tipo de aprendizado.
Quantas pessoas você conhece, às vezes eu conheço, né, histórias de pessoas que deixam de seguir carreiras ou deixam de tentar uma oportunidade porque foram criadas dessa forma, sabe? Dizendo que o homem, por exemplo, não pode fazer balé, sabe? Aí o cara deixa de ser um bailarino porque ele foi ensinado que balé é coisa de menina, sabe? E às vezes ele tem interesse por aquela atividade. Isso é uma luta muito grande, porque você tem que lutar contra a família, você tem que lutar contra outras coisas às vezes para você conseguir e chegar onde você quer, sabe? Então é muito mais difícil quando a gente não tem o apoio da família, na verdade. Ou quando a família acaba separando essa questão de profissão, de atividade, pelo gênero. Então esse era o recado de hoje, vamos prestar atenção se nós não estamos deixando nós adultos, que as nossas limitações afetem a nossa educação dos nossos filhos dentro de casa. Porque é assim que eles vão crescer, né? É assim que eles vão aprendendo a lidar com a vida, né? De acordo com o que a gente ensina para eles. Então me contem nos comentários como é que vocês fazem e me contem se vocês percebem que algumas situações de limitações vocês não deixam afetar a vida dos seus filhos.